pessoal, tudo bem com vocês? Voltei, né? Os últimos episódios, só o Wesley tem aparecido por aqui, mas estou de volta e hoje eu tenho uma convidada super especial. Olha, esse episódio vai ser com certeza muito legal, eu já tô com muita expectativa e eu quero falar um pouquinho sobre ela para vocês. Hoje a gente recebe uma convidada que tem ajudado pessoas e marcas a compreenderem algo essencial, a forma como nos apresentamos ao mundo comunica muito. A gente já falou isso aqui. Então, hoje ela é mentora, palestrante, autora e criadora do método ID, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Uma metodologia que une autoconhecimento, perfil comportamental, arquétipos, que inclusive vou pedir para ela descobrir aqui qual é o meu, que eu acho que ela já deve saber, né? Porque a gente já conversou aqui um pouquinho. Posicionamento estratégico, como construir uma marca pessoal autêntica, né, sem ser uma coisa assim bitolada, né, que hoje em dia tá meio polêmico aí na internet. Ao longo dessa trajetória aí já trabalha com vários empreendedores, líderes, fez uma transição de carreira que ela vai contar aqui um pouquinho também pra gente. E ajuda muito hoje as mulheres e também homens, né, Sim. na área aí do autoconhecimento comportamental barra Marca pessoal. Autora do livro ID, Construa Sua Imagem Desejada, onde aprofunda a importância da imagem como uma ferramenta de comunicação e posicionamento. E não fala só de aparência, fala também de construção de uma imagem coerente, valores, propósito, e como você pode se comunicar com intenção e autenticidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Com vocês, Renata Aron. Obrigada. É um prazer estar aqui. E vamos abordar esse tema que é muito importante e entrar aí, né, nesse mundo da marca pessoal, que hoje em dia já está sendo muito falado, né? Sim. Mas quando eu comecei lá atrás, há uns 12 anos atrás, era algo que muita gente achava que era só para pessoas famosas. Só para quem literalmente trabalhava com a imagem, né? Que eram pessoas publicamente famosas, né? Que apareciam mesmo. E não. Hoje a gente vai desvendar um pouco isso. Ai, olha, eu tô querendo saber. A primeira pergunta que eu tenho aqui pra você é, obviamente, né? Quem é Renata Aron? Como é que você entrou nessa área, diga-se assim, né? E hoje, qual é o principal, o que as pessoas mais chegam, principal, assim, de dor pra ti? É a imagem, as redes sociais? Qual é o principal problema das pessoas atualmente que você tenta ajudá-las? Então, vamos lá. Eu me intitulo estrategista de marca pessoal e imagem de uma forma mesmo estratégica como uma ferramenta de comunicação não verbal. Sou mãe de 3 adolescentes, na verdade, uma adulta e 2 adolescentes. Moro aqui em Portugal. Tá bem, pra quem tem 3, tá ótimo. Moro aqui em Portugal há 10 anos e trabalho com isso há quase 12. Então, é um tema que eu tenho muito carinho e faz parte mesmo do meu propósito, porque eu sei o quanto, quando a gente cria uma identidade e consegue comunicar quem a gente é, eu sei o quanto isso transforma as pessoas, porque eu comecei a trabalhar com isso exatamente por uma dor, né? Eu passei por uma crise de identidade, digamos assim, e foi isso que me levou a trabalhar com isso, porque eu trabalhava no mercado financeiro, não tinha nada a ver com isso. E foi, né, através da dor em mim, né, dessa necessidade de saber mostrar quem eu era de uma forma coerente, com meus valores, a minha essência, fez com que hoje eu levasse isso adiante. Caramba, que legal. Mas quando essa transição do mercado financeiro para essa parte de marca pessoal, né? Foi rápido essa transição ou você precisou de um tempo? E como é que você começou a entrar, assim, nessa área mais voltada para marca pessoal e identidade? Na verdade, não foi rápido. Não. Foi mesmo... foi exatamente por uma necessidade de eu não me encontrar mais na aparência que eu tinha, na minha imagem, e por ter saído do mercado financeiro e ter mudado minha rotina. Eu mudei de cidade, mudei todos, né, tudo que eu fazia, ia pro trabalho, trabalhava no mercado financeiro, tinha um tipo de vestimenta. Depois me vi dona de casa, cuidando dos filhos. Eu não sabia mais quem era a Renata. A forma que eu me aparentava daquela forma, tipo, não condizia com quem eu estava naquele momento.
E isso acontece em muitos momentos da nossa vida. E era algo muito além do vestir. Completamente além. Eu só detectava aquilo no vestir porque era a forma que eu entendia. E depois, então eu fui procurar ajuda pra mim, né? Pra fazer esse trabalho em mim. E foi através de uma consultora de imagem, que eu achava que realmente estava tendo ali uma desconexão e que eu precisava me readaptar. Novo corpo, mãe. A gente sabe que a gente muda muito nessas transformações que a vida traz, né? Eu tô exatamente nesse processo. Exato. Então, eu fui procurar uma consultora de imagem. E quando eu vi que era muito além da roupa, muito além da aparência, aquilo ali me envolveu de uma forma que eu fiquei apaixonada por aquele trabalho. Óbvio, eu sempre gostei de moda, de roupa, mas eu percebi que aquilo não tinha nada a ver com moda e roupa. Tinha muito mais a ver com quem eu era, o momento que eu estava, o que eu queria que os outros soubessem através da minha aparência. Então, eu me apaixonei por esse mundo. E aí, óbvio, eu fui estudar sobre isso, né? Não mudei, assim, porque eu não tinha base para isso, nem, né? E fui estudar. E quando eu comecei a trabalhar com imagem, eu comecei com imagem mesmo, consultoria de imagem, não marca pessoal. Eu percebi que só a imagem também não era o meu propósito. Que eu poderia transformar a imagem de qualquer pessoa e aquilo ali não ter propósito, não ter essência, não ter valor. Que era só uma capa. Que era só um personagem. Que é o que fazem literalmente em filmes, novelas, constroem personagens. E aquilo, pra mim, não me satisfazia. E aí sim eu falei, não, eu quero mais, eu quero ir além. E aí quando eu comecei a estudar marca pessoal, eu entendi que sim, é uma ferramenta de comunicação e que a gente pode passar através da nossa aparência qualidades, características que a gente quer que os outros saibam. Então, foi assim que eu cheguei nesse mercado e levou um tempo, levou. Olha, partindo para essa parte do posicionamento, né? Muitas pessoas confundem posicionamento com estética, né? É muito também disso. Às vezes a gente acha que a gente precisa ter roupas super caras, bolsas, sapatos, né? Mas, afinal, o que é realmente posicionamento? O que é realmente a gente mostrar ali através da nossa imagem, né? Quem a gente é, o nosso propósito. Acho que você não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que uma pessoa que trabalha com isso diariamente, né? Foi bom você perguntar isso, porque tem ainda muita crença por trás da imagem, da aparência. As pessoas acham que, quando a gente fala de construir uma imagem, as pessoas acham que é estar bem vestida e ainda com roupas caras, né? Eu preciso de marcas, eu preciso de luxo, e não tem nada a ver com isso. Eu digo que uma pessoa bem posicionada, ela pode estar vestida com roupas da loja mais barato possível. Claro que existem elementos que trazem sofisticação, mas não quer dizer que isso precisa ser caro ou isso precisa ser de marca. E o que é efetivamente ter um bom posicionamento, ou ter um posicionamento, né? É você escolher o lugar do mundo que você quer ocupar. E esse lugar no mundo que você quer ocupar, isso aí entra não só o teu lado pessoal, né? Quem você é, quais são os seus valores, as bandeiras que você defende, e o que você quer que essas pessoas saibam, mas também quem são essas pessoas. Quem é o teu mercado específico para você estar posicionado, com quem você quer comunicar. Então, isso tem que ser definido para você dizer, ok, esse é meu posicionamento. Então, eu quero falar para mulheres, ou para homens e para mulheres, ou só para homens. Eu quero falar para pessoas de tal idade. Eu quero para pessoas específicas de tal profissão. Então, isso você vai desenhando mesmo ali o teu nicho de mercado. E, óbvio, quando a gente fala de marca pessoal, tem o teu lado pessoal. Em cima disso, quais são os seus valores, as suas qualidades que você quer colocar nesse posicionamento. E aí você traz o teu lado pessoal para dentro desse posicionamento. Eu costumo dizer muito, né, que uma marca pessoal, ela não tem identidade. Porque muita gente diz assim, não quero mostrar minha vida, não quero falar sobre o meu lado pessoal, quero só o meu lado profissional. Eu falei, mas você não é só profissional. Exato. Você também tem um pessoal. A marca pessoal, ela nada mais é do que o teu lado pessoal e profissional, e você escolhe. E aí sim, eu falo, você escolhe os recortes da tua vida pessoal que fazem sentido para a tua vida profissional, para serem mostrados para o posicionamento profissional que você deseja. Então, claro, a gente nunca vai criar um personagem,
Apesar de que muitas pessoas constroem personagens. E aí eu acho que realmente é uma construção de uma marca pessoal errada, falsa, que uma hora isso... Uma hora a máscara vai cair, não tem o que fazer. E a gente tá vendo isso acontecer, né? Sim, Muitas marcas pessoais que foram construídas aí nos últimos anos, a gente tá vendo muita máscara cair, ou muita mudança de posicionamento exatamente porque não se sustenta, algo que se for muito forçado da tua essência, isso não se sustenta por muito tempo, a gente não consegue fazer algo que não é nosso natural, por muito tempo. Uma hora a gente cansa, uma hora a gente não consegue levar isso à frente. Então, eu falo que tem que ser realmente quem você é pessoalmente, mas com o recorte do que faz sentido para a tua vida profissional. Porque a gente está aqui construindo isso para criar reputação, criar um posicionamento para você se mostrar profissionalmente também. Então, eu brinco que são pecinhas do quebra-cabeça que a gente vai pegando para juntar mesmo o quebra-cabeça. E hoje, majoritariamente, o teu público é feminino? Eu tenho os dois. Nas minhas mídias sociais, aí é que tá, né? É todo o método que a gente vai falar aí já. Sim. Nas minhas mídias sociais, eu comunico para um grupo específico que na sua maioridade é feminino. Mas eu trabalho com muitos homens. E aí tem um outro nicho, que é o nicho que eu comunico pouco na internet, porque... Na internet, não, né? No Instagram, porque ele não vem dali. Ele não é ali que me encontram, é muito mais de indicação e é muito mais de networking, que são as pessoas do futebol. Que aí foi um nicho que caiu assim no meu colo, que eu nunca pensei em trabalhar nisso, mas que aconteceu. Eu pensei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Que aconteceu. Não, eu não acredito em acaso, mas aconteceu e eu abracei isso, eu vi uma oportunidade nisso. Mas são dois nichos completamente diferentes, mas que eu trabalho os dois. Mas no Instagram, hoje, apesar de terem recortes ali, né, de eventos e de atendimentos que eu faço com esse público, a minha comunicação em si não é para esse público. Porque esse público tá em outro lugar e eu comunico de outra forma. Ah, ok. Percebi. E vamos falar, então, um pouco sobre o método ID. Vamos. Né? Como ele surgiu, o que é que você aborda dentro desse método, qual é, assim, a maior virada ali desse processo, né? Confesso que, assim, eu ao longo da minha jornada, eu era professora de educação física, depois eu virei social media, quando eu abri a empresa sozinha com o Wesley, meu marido, e depois eu virei empresária. Então eu fiquei meio, tipo assim, meu Deus, e sabe? Com certeza você passou por esses questionamentos de como eu vou me apresentar em cada uma dessas situações. Não, até hoje. Aí agora eu tenho uma bebê de 1 ano, aí eu fico assim, agora eu sou mãe, empresária, tudo bem. Parece que nada mudou, mas mudou tudo. Muda tudo. Internamente muda. Muda. Se muda internamente, a gente quer trazer isso pro externo. Sim. E o que você aborda nesse método, né? Fala um pouquinho pra gente. Eu nunca fiz nenhuma consultoria de imagem, por acaso. Tenho muita vontade de fazer, mas nunca tive, assim... Vambora! Nunca fiz. Acho que preciso, porque eu tô naquela fase de preto, azul, bege. A minha paleta de cores é marrom. É sempre essas mais neutras. E acho que tô sempre elegante só usando essas cores. E esses dias até foi engraçado, porque eu usei uma cor... E alguém elogiou. Menina, eu fiquei assim, com vergonha, porque eu só usei a cor porque eu tinha que ir pra um evento e eu precisava usar aquela cor. E aí depois a pessoa, fica tão linda com essa cor, com as cores, olha, valoriza teu olho e não sei o que. Eu fiquei assim, gente, como assim? É que ali me deu um choque, sabe? E acho que isso acontece com muita gente, né? Sim, acontece. O que é o método ID, né? Então, como eu disse, eu comecei como consultora de imagem. E na consultoria de imagem, a gente aprende várias ferramentas para que a roupa em si e as cores e o tipo de roupa, o teu estilo, o que você gosta de usar, né? Isso caia no teu corpo de uma forma harmônica para que as pessoas que estão vendo e até mesmo você se sinta bem vestida daquela forma. Então, a consultoria de imagem, esse é o objetivo da consultoria de imagem. E aí, como eu disse, isso só não me satisfazia. Eu queria mesmo uma transformação da pessoa com o objetivo de comunicar quem ela é para o objetivo profissional que ela tem na vida. Então, eu comecei a estudar outras coisas e eu percebi que
dava para criar uma metodologia que fizesse muito sentido. Então, uma coisa que eu percebi era que quando a gente entende perfil comportamental, e aí entra desenvolvimento mesmo pessoal, né, desenvolvimento humano, a gente entende que as pessoas, elas têm maneira de agir, se comportar, reagir diferente. Então, temos grupos de pessoas diferentes e que cada grupo desse, né, cada perfil comportamental, ele tem escolhas em comum. Também para escolhas da roupa, escolhas de estilo. Ou seja, é algo de dentro. Exato. Que são como a maneira como a pessoa age, escolhe, se comporta, enfim. Então, para um grupo X, ela tem tendência a escolher determinados estilos, ela tem tendência a escolher determinadas cores, enfim, corte de cabelo. É o perfil daquele grupo comportamental. Para outros, são outros. Então, quando a gente entende os perfis de cada pessoa, a gente também já entende as escolhas que aquela pessoa suporta fazer na aparência. Então, se você tem um perfil mais o estável, né, o mais racional, você não vai suportar usar cores mais abertas, mais, né, vibrantes. Você não vai suportar usar estampas, padrões, porque aquilo para você chama muita atenção. E o que chama muita atenção para quem tem um perfil estável é horrível, ele não gosta de chamar atenção. É verdade. Então, você já começa a entender ali através do perfil da pessoa sem nem perguntar nada de roupa. Eu já sei que para você vai funcionar desse tipo. Então, eu trouxe essa ferramenta de perfil comportamental para dentro da construção de uma imagem e construção de uma estratégia de marca. O outro ponto, que é um outro pilar dentro do método ID, é o arquétipo. O que são arquétipos? Também são grupos que dividem, que são muito utilizados no marketing de construção de produto, embalagem e etc. Logotipo, e você sabe disso. Que você escolhe elementos visuais, cores, formatos, objetos que fazem sentido para aquele arquétipo, que nada mais é do que o público que você quer atingir. São significados no nosso inconsciente, que a gente já dá, sem nem pensar, para aquilo que a gente está vendo, para aquelas cores, para aquele elemento, para aquele formato que a gente está vendo. Então, quando a gente escolhe arquétipos para a marca pessoal, aquilo ali é de forma intencional para o público que você quer comunicar e para o que você quer transmitir. Então, e atrelado também ao teu perfil comportamental. Se eu tenho um perfil expansivo, sou super comunicativa e etc., eu não posso escolher um arquétipo que seja o oposto disso. Porque não combina com a minha essência. O produto tá ali, é físico, não tem sentimento, né? Mas quando a gente fala de marca pessoal, tem que ter ali o nosso comportamento envolvido. Então, mais um pilar que a gente coloca dentro, mas que tem a ver com a essência da pessoa, com os valores da pessoa. E por último, aí sim, entra o lado profissional dessa pessoa, o que ela quer, quais são os objetivos, o que ela faz, quem é o público dela, aonde que ela vive, né? Porque a geografia importa também na comunicação. E a gente pega todos esses pilares e molda para comunicar exatamente para quem você deseja. E aí não é um personagem, porque é você, tá dentro da tua essência, tá dentro do teu comportamento, tá dentro de tudo isso, mas é moldado intencionalmente para quem você quer comunicar. Então, a tua comunicação não verbal, ela fica muito mais assertiva. E quando isso combina com tudo que você faz, com o que você fala, com o que você mostra, em quem está assistindo, gera uma coerência. Passa muito mais credibilidade. Passa credibilidade, confiança. Então, com certeza. É algo que... Isso tudo acontece em questões de segundos. Porque a gente está o tempo inteiro fazendo o quê? Scroll na tela. Scroll, E aí, a gente precisa parar num post, né? Sim. O que vai fazer a gente parar? Gerar toda essa coerência para gerar credibilidade. Opa, deixa eu ver o que ela tá falando. E principalmente hoje, que tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? E a gente tem que escolher para quem eu vou dar atenção. Exatamente. E a gente não percebe, mas a gente faz toda essa análise, esse julgamento em segundos. E aí, por isso que você... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você para num post de uma forma inconsciente, mas consciente, daquilo que você tá buscando. E se não tá ali bem feito, já era.
Você perdeu a oportunidade. Você vê que é uma máscara, né? E você perdeu a oportunidade de pegar a atenção do teu potencial cliente. E falando um pouquinho de perfil comportamental, existe perfis? Quais são os perfis? Sim, Vamos falar um pouquinho sobre eles. Existem vários métodos de analisar perfil. Então, tem o DISC, tem o Eneagrama. Existem vários estudiosos que criaram maneiras de analisar perfis comportamentais. E, enfim, tem uns que são mais profundos, analisam várias áreas da vida. Como que eu faço no método ID? Eu trabalho com um método que eu achei muito simples, lendo um livro de uma pessoa chamada Thomas Erickson. E ele tem um livro que aqui em Portugal, desde que eu cheguei, esse livro está entre os top de toda a livraria, que chama Rodeado de Idiotas. Não sei se você já viu, uma capa branca que tem Sim, já vi. 4 bonequinhos, um de cada cor. E ele divide as pessoas em cores. Okay. Ele dá o nome dos perfis por cores. Então, amarelo, vermelho, azul e verde. Que, pelo DISC, é o estável, é o conforme, é o dominante e é o influente. Ok. Então, na teoria, todos eles têm equivalentes em cada método, mas eu trabalho com das cores porque é mais simples de fazer o teste na pessoa, e para o que eu preciso, tá suficiente. Eu não vou analisar a pessoa, não vou fazer um desenvolvimento pessoal na pessoa, eu vou trabalhar a marca. Então, para o que eu preciso, é mais prático. Então, no meu método, são a teoria das cores do Thomas Erickson, que são as cores vermelho, amarelo, azul e verde. Então, são essas 4. Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um, só um pouquinho. Vamos. Tem o dominante. O dominante, no meu método, equivale ao vermelho. Tá. O dominante e o vermelho. Exato. O que ele qual chama mais atenção, assim? Ele é um líder nato, ele é uma pessoa que tem muita força, ele é uma pessoa que é muito determinada. Falando um pouquinho da sombra, né? Todo mundo tem as características boas, mas também tem o lado sombra. Ele é muito direto, reto, então para algumas pessoas isso pode soar arrogância, mas não é. Ele é muito prático. Levando pro temperamento, isso é uma pessoa mais... como se diz... mais empreendedora, empresária. Com toda certeza. Ou ele vai ser um líder mesmo dentro de uma empresa, vai ter cargos de chefia, ou liderar equipes, porque ele tem isso nele. Ou ele vai ser empreendedor. Ele é a pessoa que corre riscos, é a pessoa que é mão na massa, então, tipo, faz. Não tem paciência muito de delegar, então... Não é porque não gosta de delegar, é porque ele vai ter que treinar essa pessoa. Então, o tempo que ele vai perder treinando essa pessoa, ele vai lá e faz. Então, é uma pessoa muito da ação e é uma pessoa que não depende de ninguém para executar nada. Ele bota a mão na massa mesmo e faz. Não gosta de esperar muito, sabe? O influente é o amarelo. Sim. É o que se dá bem com todo mundo, tá sempre em grupos, adora aparecer. O vermelho também gosta de aparecer. O vermelho gosta de chegar e criar impacto, sabe? Chamar bem a atenção, mas pela força que tem. O amarelo, ele gosta de se relacionar, uma pessoa que sabe se relacionar muito bem, é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa que gosta de muitas coisas, então é difícil terminar as coisas, porque começa uma porque realmente se apaixonou, daqui a pouco surgiu outra, vai fazer outra. Então, também para empreendedorismo é muito bom porque ele vê negócio em tudo. Ok. Mas ele tem que... Ele tem dificuldade de focar. Permanecer. Exatamente. Mas é uma pessoa também muito expansiva. Okay. Adora viajar, adora começar, né? Adora inovação. Então, é aquela pessoa que sabe tudo antes de todo mundo. Dependendo do foco da pessoa, gosta de tecnologia. Ele vai saber da tecnologia muito antes, assim, do que está acontecendo no mercado. Já está lá em 2030 e as pessoas aqui ainda estão, sabe, começando. Então, é uma pessoa que, dependendo do foco dele na parte influente dele, ele sabe de tudo muito antes. É uma pessoa que se dá muito bem com os outros. O conforme, ele é o verde, ele gosta da zona de conforto. Ele não gosta de sair dali. Se tá tudo bem, é ali que eu vou ficar. Não gosta de coisas novas. Não. Ele é um ótimo ouvinte, ele é um ótimo amigo. Ele odeia brigas e confusões. Então, muitas vezes, ele se coloca em segundo plano para deixar todos ao seu redor bem. Então, muitas vezes, ele tem a dificuldade de se priorizar e priorizar. Que tenta agradar todo mundo. Então, muitas vezes, ele não tem voz. É uma pessoa boa para...
um RH, porque gestão de pessoas. Então, ele sabe lidar com todo mundo, sabe? Ele sabe se colocar ali para não criar conflitos. Mas tem esse lado sombra que muitas vezes não sai da zona de conforto. Odeia aparecer, odeia chamar atenção. Então, é muito mais na dele, introspectivo. E o estável é o azul. É uma pessoa muito racional, muito. É uma pessoa muito organizada, uma pessoa metódica, uma pessoa detalhista. Que eu brinco que aquela pessoa, quando compra um eletrodoméstico, ele lê o manual antes de colocar na tomada, sabe? Vai saber todas as funções, faz planilha para tudo. Se vai comprar alguma coisa, pesquisa o preço durante um mês. Meu Jesus. Sabe exatamente a diferença do produto A pro B, enfim. Mas é uma pessoa também que não se importa em investir se for algo que realmente traz resultado, se for algo durável. Então, e não gosta também de chamar atenção. Só se for pelo conhecimento, pelo intelecto. É uma pessoa que realmente, para falar sobre um assunto, ela tem muita certeza daquilo que está falando. Ela já estudou muito sobre aquilo. E a pessoa tem mais de um? Tem. Você pode ser mais de um. Eu me identifiquei com os dois. Sim. Nós geralmente temos dois muito fortes. Ah, ok. E eu brinco assim, aí já é maluquice da minha cabeça, não sei se tem alguma base científica nisso. Isso é coisa da Renata. Geralmente, quando a gente chega ali na meia-idade, a gente inverte. Sabe? Até então a gente trabalhava num primeiro, de repente, do nada, muda tudo. Que é quando acontece alguma mudança mesmo na nossa vida, a gente resolve mudar. Mas a gente sempre trabalha ali com os dois principais, porque a gente nunca tem um só muito forte. Cara, que legal. E quando a gente descobre isso facilita bastante. E facilita pra gente se relacionar com as outras pessoas. Não, isso com certeza. Com certeza. Em casa eu tenho 3 filhos, cada um em um perfil. Nossa. Então, assim, por isso que às vezes a gente briga com um filho de uma forma e com o outro, um funciona, o outro não funciona. Então, é exatamente por isso. Então, quando a gente entende disso, isso é importantíssimo para a comunicação interpessoal. Sim. Que a gente aprende também a saber de que forma falar com o outro. Passando aqui para a parte das redes sociais, né? O que faz uma pessoa ser lembrada e respeitada dentro do seu mercado, né? Na tua visão. O que tu acha em relação a isso? Porque hoje eu acho que acontece muito a gente ver muitos conteúdos. Então, a gente acaba por tá sempre copiando, né? Óbvio que não tem problema você ter uma referência, você ter uma inspiração, você ter um mentor, né? Que eu acho que isso é super importante, gente. Não comece um negócio e você não tenha ninguém para se esperar. Você achar que você... eu sou a melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, que você vai acabar batendo a cara na parede, né? Quando a gente tem um mentor, geralmente aquela pessoa passou por aquela trajetória. Eu acho que encurta um pouco o caminho, e vai né? encurtar o teu ele já caminho. Tem ali... coisas que ele já passou que ele pode evitar que você passe. Então, exatamente. Acho que encurta um pouco. Exatamente. Então, pra você, o que você acha em relação a... O que faz a pessoa, tipo assim, ser referência naquilo? Quando eu penso em finanças, quando eu penso em marca pessoal, quando eu penso em criação de conteúdo, quando eu penso em unhas... Eu tenho certeza que hoje rede social é necessário. Não é mais uma opção. É necessário. Hoje, aquilo ali não é mais social, aquilo ali é profissional. Por mais que ainda tenha um cunho de mostrar sua vida pessoal, etc., já virou negócio. Então, todo mundo, quem não está, deveria já estar, porque... Tá perdendo tempo. Eu digo que tudo que... Eu tenho uma certa idade, sou bem mais nova que você. Eu digo que na minha época, né, tipo, há anos atrás, as pessoas, para divulgarem o negócio delas, o trabalho delas, existia só algumas formas e eram caras. Não era para qualquer empresa. Não era para um pequeno empresário, não era para um microempreendedor, uma pessoa que estava empreendendo nova, de casa, que era televisão, jornal, revista e rádio. E era muito caro. Então, só grandes empresas conseguiam fazer propaganda ali, ou você panfletava e colocava na caixinha do correio. Hoje, a gente tem um telefone e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode enxergar o teu negócio. Então, e mudou, né? Hoje, pouquíssimas pessoas, por exemplo, assistem televisão. Exato. Tipo, na minha casa mesmo, eu não assisto TV aberta. Outro dia eu até briguei. Eu falei, gente, por que a gente paga a TV? Porque ninguém assiste mais TV. Na verdade, só por causa da internet. Que aqui é obrigado a ter a TV por causa da internet. Então, tipo... mas
Hoje, então, aquilo ali é uma forma gratuita que Uhum. todo mundo tem para divulgar o teu negócio. Então, quem não tá perdendo. Tá perdendo tempo. Completamente. Ah, mas o meu negócio, ele se basta fora. Não tô dizendo que não é importante você ter o offline. É importante, óbvio que é. Mas ali é uma vitrine pro teu negócio. Sim. Mundial. Antigamente, você fazia a propaganda ali na tua cidade, no teu bairro, Era. no máximo no teu país. Agora é mundial. Que até tradutor automático tá fazendo tem. agora. Em milhões de idiomas. Então, é uma coisa necessária. Agora, como você vai chamar a atenção, captar a atenção da pessoa, sendo que todo mundo está fazendo, né? Acho que hoje o que mais vale ali é você captar a atenção. Então, o que eu acredito se você souber através de uma imagem, por que eu falo numa imagem? Porque a primeira coisa que vai fazer captar a atenção da pessoa é o que ela tá vendo, para depois ela parar para te ouvir, para depois ela parar para ler o que você escreveu. Uhum. Então, se você souber, através de uma imagem, captar a atenção, depois você tem que ser óbvio, você tem que ser coerente com o que você está escrevendo, com o que você está falando, com o teu comportamento, com o teu gesto. Tudo isso é comunicação. Então, tudo isso tem que estar coerente com aquilo que você está mostrando. E aí, sim, a pessoa vai te dar atenção e você vai... Você vai ter pessoas ali que realmente admiram e gostam do seu trabalho. Exatamente. Eu concordo plenamente. Mas falando um pouco sobre redes sociais e sobre essa parte de que tem tanta gente fazendo tanta coisa, né? Como a gente pode equilibrar um pouco de só vender, né? Nas redes sociais, com também o nosso propósito. Porque eu acredito que cada pessoa tem um propósito, né? E como a gente traz esse equilíbrio, né? Sendo que sem parecer que a gente tá só vendendo algo. É difícil, né? Muito! É muito difícil. Eu acho que, assim, e aí entra um valor meu e talvez até uma crença minha, eu acho que quando a gente faz o que realmente é o nosso propósito, o que a gente gosta, as pessoas acabam percebendo que ali existe realmente verdade naquilo, brilho nos olhos e que realmente você está falando uma coisa que funciona. É diferente. Eu não conseguiria vender algo que eu não acredito. Eu não conseguiria vender algo que eu não confio. Então, quando a gente... Não se sustenta. Não se sustenta. E a gente percebe isso. Percebe. Qualquer um de nós, a gente percebe isso. Quantas vezes a gente vê uma propaganda e fala, só tá fazendo isso que foi pago. Sim. Então, assim, você percebe completamente. Então, eu acho que quando realmente é do teu propósito, é natural teu, você consegue transparecer isso sem fazer uma venda direta. Sem falar, compre isso. Porque passa essa naturalidade e esse brilho mesmo de que aquilo é verdadeiro seu, é da tua essência. Então, o que eu acredito é que você esteja fazendo algo que realmente brilhe seus olhos e que você demonstre essa confiança naquilo que você está vendendo, né? Sustentando. E o que foi mais legal foi porque eu participei de um evento, foi onde eu conheci a Renata, e ela deu uma palestra de manhã, né, mais cedo, e as meninas estavam como se fossem bombas, assim, explodindo, né, na cabeça. E depois ela fez uma mentoria ali, quase que individual ali com todo mundo. Ela ficou uma tarde toda, assim... E foi na mala delas, escolher, mudar ali, fazer alguns ali looks. Foi um teste. Pra ver se estava certo. Na verdade, foi um dia inteiro com elas. Sim. Onde elas tinham a missão de se transformarem já para aquilo que elas queriam comunicar da manhã para o final da tarde. Pro final do dia. Com aquilo que elas trouxeram, porque elas estavam, né, Sim, a gente estava em viagem, sim. Elas não podiam ir à casa pegar. Então, elas tinham ali um número limitado de roupas. O que foi mais legal, porque... Exatamente. Teve pessoas que trocaram entre si e tudo, e pra gente perceber que a gente consegue com aquilo que a gente tem. É só entender o que cada coisa comunica. Então, eu já entendi que determinada cor comunica determinada característica, eu não tenho essa característica, então eu não vou colocar isso. Ou um corte de cabelo, ou um acessório, alguma coisa para estar alinhado ao que você quer comunicar. Então, na verdade, estratégia é exatamente isso. É você saber o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar e de que forma você pode trazer isso através dos elementos, para que isso seja de forma sem ser verbal. Natural, né? Natural. E o que eu achei mais legal nesse dia é que no final do dia a gente fez um desfile.
E eu tava lá, né, por trás das câmeras, filmando as meninas e tudo. E assim, quando eu via elas desfilando, eu via realmente pessoas totalmente diferentes daquilo que eu tinha visto de manhã. O que foi Eu acho tão que foi mais legal, interessante. porque antes você fez uma sessão de foto com elas. A Antes da gente transformação. Foi. E você deve ter percebido ali algumas coisas, porque você também tem esse olhar, Sim. né, por trás da câmera. Sim. E depois, eu tenho certeza que elas estavam muito mais soltas e muito mais confortáveis em tirar as fotos do que no primeiro. E confiantes, sabe? Elas andavam confiantes. Tinha umas mesmo que tinham chegado, né, um dia anterior, que estavam, você vê pelos ombros, né, a pessoa se encolhendo, sabe? E elas estavam super confiantes. Sim, sim. Cara, e o quanto fez diferença, assim. Eu sei que você não deu tudo, né, naquele dia, porque não dá, não tem como. Deve ser uma consultoria, demorar uns dias. Na verdade, essa construção de toda essa estratégia, se for tudo mesmo, a gente trabalha aí pelo menos uns 2 meses. Nossa, olha. E um dia eu já vi assim, eu fiquei assim, caramba, que legal a gente tirar de dentro mesmo quem a gente é. Porque aquilo ali era como se fosse um desfile de liberdade. Tipo assim, olha, eu sou essa daqui, eu não vou me encaixar dentro dessa caixinha e eu não sou obrigada. E alguém me disse que eu não sou obrigada. Exatamente. E agora eu me libertei. Eu senti exatamente aquilo naquele desfile. Foi muito legal. E foi exatamente isso que eu vi mesmo, um brilho nos olhos, você fazendo aquilo ali. Enquanto as meninas desfilavam, o seu rosto, assim, de orgulhosa, né? E isso foi muito legal de ver, de assistir, né? Eles são por trás das câmeras que as pessoas não veem, né? E eu acho que, por mais que você esteja nas redes sociais e vendendo, de certa forma, o seu serviço, mas o brilho no olho, pessoalmente, você não vai ter como passar. É outra coisa. Você pode enganar nas redes sociais, mas pessoalmente você não engana. Então eu costumo sempre dizer isso, né? Você pode vender, porque eu acredito que tem conteúdos que você precisa ser um pouco mais incisivo na parte das vendas e tudo, mas você precisa ter um propósito muito bem definido para você estar fazendo aquilo que você está fazendo. Porque pessoalmente, quando você for prestar um serviço... Se forem coerentes, e aí é uma ótima questão, porque se pessoalmente... você não sustentar isso, se a pessoa perceber que não é a verdade, você quebra logo a confiança e a pessoa, tudo que você construiu de reputação, isso vai por água abaixo. Em um erro. Não, e assim, o passa-palavra é bom pro bom e pro ruim, tá, gente? Exatamente. Do mesmo jeito que você sobe, você desce. Exatamente. Né? E eu ainda digo que para descer é mais rápido ainda. Eu ia falar isso, né? O passa-palavra... No lado negativo é mais rápido ainda. E hoje em dia todo mundo tem um celular, então todo mundo grava, todo mundo filma, todo mundo, né, faz tudo. Hoje em dia a gente é cansado de ver aí nas redes sociais, e aí do nada a gente se depara com algumas coisas que né, não estão muito a ver. Mas passando um pouco para a fé, como é que a fé te influencia nessa construção de identidade e autoridade? E isso tem a ver também com a pessoa, a religião, talvez aquilo que ela acredita? Você acha que isso também faz parte? Provavelmente sim, né? Sim, e é engraçado porque assim, eu acho que fé e acreditar em Deus, eu sempre tive isso em mim, né? Veio da minha família, eu sempre tive isso em mim, apesar da minha família ser completamente ecumênica, cada um tem uma religião, e respeito todas, e já frequentei alguns tipos de religiões. Meu pai e minha mãe são espíritas, a minha sogra é católica, e tenho muito respeito. Mas é engraçado que de um tempo para cá, e aqui, né, eu brinco que aqui a gente vive no nosso núcleo bolha. Quando a gente imigra, muita coisa muda. Muita. E uma delas foi essa, a gente teve que se bastar ali, no nosso núcleo bolha, porque é uma coisa muito difícil, assim, né? E a igreja, a igreja evangélica foi onde a gente buscou aqui, buscou Deus e a minha fé cresceu. E realmente é algo que eu acredito que faz diferença. Pelo menos para mim, na minha religião, na minha crença, isso faz total diferença. E tem feito diferença na minha vida. E eu sei que pessoas com as quais eu trabalho, que também acreditam nisso, funciona. Então, acredito que, sim, a gente tem realmente que trabalhar nessa questão da fé e da religião. Indiferente de qualquer que seja. Sim. Eu também coloquei aqui uma pergunta um pouco polêmica. Muitas pessoas acreditam que humildade é se esconder. Né? O que é que tu acha sobre isso? Eu já ouvi assim, eu sou humilde, eu não gosto de aparecer porque eu sou muito humilde.
Você fica desse jeito, mas uma coisa não tem Eu nada a ver com a acredito outra. que humildade é você respeitar o próximo e se colocar no lugar do próximo e realmente se encaixar para não parecer arrogante, não transparecer com a pessoa que você está fazendo e ajudar, né? Não acho que você precisa se apagar ou se esconder por ser humilde. Não, muito pelo contrário, por eu ser humilde, eu posso estar aparecendo da forma que eu ensino, da forma que eu trato as pessoas, eu tô te ensinando. Então, eu tô sendo humilde em proporcionar isso para você. Então, não acredito que é se escondendo. Isso aí é outra característica. Isso aí talvez seja vergonha, isso aí talvez seja medo do julgamento. Eu acho que parte mais para esse lado do medo do Exatamente. julgamento, né? Com certeza. Partindo mais para o final, se você tivesse que deixar uma mensagem para quem sente que nasceu para algo maior, mas ainda não teve coragem de se posicionar, qual seria o que a sua mensagem, né? Que você deixaria para essa pessoa? Eu digo assim, o julgamento, ele tá aí pro bem e pro mal, o tempo inteiro, e todos nós fazemos. Todos. Quando eu falo todos, é todos, porque é realmente um mecanismo do nosso cérebro em olhar para aquilo que passa no nosso campo visual e dar um significado. Então, não é um julgamento pejorativo, é mesmo um mecanismo de defesa, e isso é cientificamente comprovado. Existe um pedacinho do nosso cérebro que chama amígdala, que faz esse julgamento primeiro, antes de racionalizar qualquer informação. Então, o julgamento está aí. Você tem duas opções de escolher a forma que você quer ser julgado e da forma que você realmente é, e mostrar isso ao mundo, quem eu sou, aonde que eu quero me posicionar, de que forma eu quero me posicionar, e você escolhe e mostra isso para o mundo, e a possibilidade de você ser julgado da forma que você deseja é muito maior, da forma correta, ou simplesmente você não faz isso e você vai ser julgado de qualquer forma. Então, se você não ocupar seu espaço, se você não se posicionar, alguém vai ocupar esse espaço e você vai estar ocupando outro que talvez não seja o que você goste. Nem seja o seu lugar propriamente. Nem seja o seu. Né? Então, ocupe seu espaço. Mostre mesmo quem você é, não tenha vergonha, vão julgar e daí que vão julgar. Esteja preocupado realmente em ser você. E sendo você vai agradar. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Isso é verdade. Então, agrade aquelas pessoas que são importantes você agradar, né? Que realmente fazem parte do teu objetivo, enfim. Então, seja você, e que eu tenho certeza que a tua autenticidade, a tua essência, os seus valores, se você souber transmitir isso de forma genuína e intencional, você vai se posicionar da maneira correta. E as pessoas vão ver, né? Com toda certeza. E hoje eu só tenho aqui uma frase, né? Se Deus te desse hoje um microfone para falar com milhões de pessoas durante apenas 1 minuto, qual a mensagem que você deixaria para o mundo? Não para essas pessoas que não estão se escondendo, mas para o mundo, assim. O que você deixaria de mensagem? De maneira geral, não só para o teu mercado, Sim. Não só para o teu nicho, mas de maneira geral mesmo, assim. Eu acho que a vida é muito curta, a gente nunca sabe quando que vai terminar, pra gente não viver aquilo que a gente realmente veio viver e quem a gente é. Então, pensar menos no que vão falar, no que vão julgar. Eu sei que hoje em dia, né, em tempos de todo mundo exposto e todo mundo assistindo tudo, é uma coisa muito difícil, mas dar menos importância a isso e realmente ser quem você é, porque a gente nunca sabe quando que vai acabar e não vale a pena passar esses dias sem estar feliz, sem estar bem, enfim, sem ser você. É verdade. Renata, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Olha, eu descobri coisas aqui que eu nunca achei que eu iria descobrir em um episódio de podcast. Foi muito legal mesmo. Acho que eu entendi ali um pouquinho das minhas cores, mas ainda preciso realmente, né, fazer uma coisa mais completa. Realmente eu acho que eu preciso, principalmente porque passei por esse processo todo agora de ser mãe. Minha filha tem 1 aninho, eu tô pequenininha ainda, ainda tô voltando. É muita mudança. Muita. E foi muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Realmente você tem brilho nos olhos naquilo que você está fazendo. Eu gostei muito daquilo que eu vi. A gente se viu em um evento, mas foi o suficiente porque você ficou... Isso é posicionamento, isso é networking. Que a gente se viu em um evento e fui eu que procurei ela por conta do serviço que ela presta.
Verdade. E isso virou um podcast. Foi muito legal e eu vi realmente o brilho no olho naquilo que você fez. E você feliz, não tava mostrando pras câmeras, você feliz, assim, por trás da gente filmando. Então, isso fala muito sobre você. E é isso. Fica com a gente, segue a gente nas redes sociais. Comenta aqui embaixo o que você achou desse podcast, o que você achou desse episódio. O que você descobriu, porque eu descobri muita coisa que eu não estava preparada. Eu tive um pouquinho, né, no evento, mas aqui é mais detalhado. E é isso, se inscreve no canal, manda mensagem pra gente e continua nos acompanhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.